Quando o espírito decide pensar por si mesmo, o mundo inteiro se transforma. John Locke, o filósofo da liberdade interior, foi uma alma que ousou romper os grilhões da ignorância para ouvir a única voz que realmente importa, a da própria consciência. Prepare-se. Neste vídeo, você será conduzido a uma jornada de iluminação, onde a mente se abre e o espírito respira. Desde os tempos antigos, o pensamento era aprisionado. Dogmas, tradições e correntes invisíveis impediam a mente de questionar, de explorar, de imaginar. Mas então surgiu Locke, com uma tocha acesa nas mãos, pronto para atravessar a escuridão do desconhecimento. John Locke acreditava que ninguém nasce sabendo. A mente para ele é como uma tábula rasa, uma folha em branco, pronta para ser preenchida com as experiências da vida. Nada está escrito de antemão. O conhecimento é algo construído, não herdado. Essa ideia era revolucionária. Porque se nascemos sem ideias fixas, então somos livres para aprender, mudar e evoluir. Não estamos presos a verdades absolutas. Estamos livres para escrever a nossa própria verdade. Para Locke, a liberdade começa no pensamento. De acordo com a filosofia de John Locke, a afirmação de que a liberdade começa no pensamento é extremamente precisa. Para ele, a liberdade é um direito natural e inalienável, e seu ponto de partida é a capacidade individual de usar a própria razão. A filosofia de Locke, que defendia o empirismo e os direitos naturais, sustenta essa ideia de algumas maneiras principais. A mente como tábula rasa e a liberdade de consciência. Locke argumentava que a mente humana é uma tábula rasa ao nascer, uma folha em branco. Todo o nosso conhecimento vem da experiência e da reflexão sobre essa experiência. Essa ideia tem uma implicação direta para a liberdade. Se não nascemos com ideias pré-determinadas, então cada indivíduo tem a liberdade e a responsabilidade de formar seus próprios pensamentos. Liberdade de consciência. Locke foi um dos primeiros a defender a liberdade de consciência, que é a liberdade de ter suas próprias crenças e opiniões sem a interferência ou coerção do Estado. Ele via essa liberdade como algo fundamental, pois a fé e as convicções internas não podem ser forçadas por um poder externo. Elas são, por natureza, um assunto da consciência individual. A tolerância como necessidade. Para Locke, a liberdade de pensamento leva naturalmente à necessidade de tolerância. Como a razão e a experiência levam pessoas diferentes a conclusões diferentes, a coexistência pacífica exige que o Estado proteja a diversidade de opiniões, desde que elas não prejudiquem a ordem civil. A razão como guia para a liberdade. Para Locke, a razão não é apenas uma ferramenta, mas o guia que nos permite exercer nossa liberdade de forma responsável. Ele acreditava que, no estado de natureza, os homens já nasciam livres e iguais, guiados pela lei natural, que é a lei da razão. Essa lei nos ensina que, por sermos todos iguais, não devemos prejudicar uns aos outros em vida, saúde, liberdade ou posses. Liberdade não é anarquia. A liberdade que começa no pensamento não significa agir sem regras. A razão nos mostra que a liberdade de um indivíduo encontra seu limite na liberdade dos outros. É a razão que nos leva a formar uma sociedade e um governo civil, por consentimento mútuo, com o objetivo de preservar esses direitos naturais, incluindo a liberdade. Em suma, para John Locke, a liberdade não é algo que o Estado nos concede, mas sim um direito que nasce conosco, enraizado em nossa capacidade de pensar e raciocinar por conta própria. O pensamento é o ponto de partida para a autonomia individual, e é a partir dele que construímos uma sociedade que protege a liberdade de todos. Quem pensa por si mesmo não se torna refém de ideologias prontas. Não aceita o mundo como lhe foi entregue. Questiona. Investiga. Escolhe o próprio caminho. E não é isso que tantas almas buscam hoje? A liberdade de ser. A coragem de pensar. A ousadia de não repetir. A mente livre é um portal para o despertar espiritual. Ele não rejeitava a fé, mas dizia: a fé verdadeira só pode nascer de uma mente que escolheu crer, não de uma mente obrigada a seguir.
A espiritualidade para Locke era uma escolha sagrada e consciente. O espírito precisa respirar. E respirar é refletir. É se perguntar: por que eu acredito no que acredito? De onde vêm as minhas convicções? Quem sou eu, além do que me ensinaram? Locke nos convida a sair do piloto automático, a tomar de volta o volante da nossa consciência, a deixar de repetir ideias herdadas e começar a cultivar ideias vividas. Para ele, o conhecimento verdadeiro vem da experiência, do contato com o mundo, com as pessoas, com os sentimentos, com a vida pulsando em cada canto. E é nessa vivência que o espírito começa a se libertar. Porque não há espiritualidade real sem presença, sem atenção, sem consciência. Pensar por si mesmo não é rejeitar tudo, é investigar tudo, é perguntar antes de aceitar, é duvidar antes de crer, é crer com o coração desperto e a mente limpa. John Locke acreditava que governos deveriam respeitar a liberdade individual, mas sua filosofia vai além da política. Ela ecoa na alma, pois fala da liberdade interior, a mais sagrada de todas. A mente livre é perigosa para os que controlam, porque ela não obedece cegamente. Ela não teme a mudança. Ela é movida por um espírito que busca a verdade acima da tradição. Locke era guiado por uma fé serena, não imposta, mas escolhida. Ele sabia que uma crença só floresce de verdade quando é regada com liberdade. Na espiritualidade, isso significa abrir espaço para o silêncio, para o encontro íntimo com o divino dentro de nós. Não aquele que nos disseram estar lá fora, mas aquele que pulsa aqui dentro. Quando você pensa por si mesmo, você ora de outro jeito, você medita de outro jeito, você vive de outro jeito. Porque tudo nasce da conexão com o seu próprio espírito. Quantas vezes você já se pegou acreditando em algo apenas porque foi ensinado assim? Quantas vezes sua alma tentou falar, mas foi silenciada por regras externas? Locke nos ensina a ouvir essa alma, a criar espaço para que ela se expresse, a sair do ruído coletivo e voltar para o santuário interior. A mente livre é uma prece constante, porque ela se abre ao novo. Ela busca luz, ela não teme a escuridão, porque sabe que até a dúvida é parte do caminho sagrado. E o mais belo é que Locke não exigia perfeição. Ele propunha humildade. A humildade de aprender, reaprender e crescer. A humildade de ser aprendiz da vida. Na filosofia de Locke, a liberdade não é um destino. É uma prática diária. É acordar todos os dias, disposto a pensar com autenticidade. E quando você começa a viver assim, o mundo muda. Porque você deixa de ser reflexo do que os outros projetaram e passa a ser reflexo da sua essência mais profunda. Esse é o verdadeiro poder da mente livre. Ela transforma o indivíduo. E ao transformar o indivíduo, ela transforma o mundo. Talvez você esteja ouvindo isso hoje porque sua alma pediu por liberdade. Porque dentro de você há uma voz cansada de repetir, cansada de se calar e pronta para pensar, para sentir, para escolher. Que esse vídeo seja a fagulha que acende sua tocha interior. Que você caminhe, como Locke, com a mente desperta e o coração em paz. Quando o espírito decide pensar por si mesmo, ele encontra o divino não em regras, mas na verdade viva, na experiência, na liberdade de ser. E talvez essa seja a oração mais pura. Pensar com amor, sentir com verdade, agir com consciência. John Locke plantou sementes de liberdade há séculos, mas hoje, quem pode regá-las? É você. Não tenha medo de pensar. Para John Locke, a frase "não tenha medo de pensar" estaria profundamente alinhada com sua filosofia central. Ele foi um dos maiores defensores do poder da razão humana e da experiência como as únicas fontes de conhecimento verdadeiro. Aqui está o que Locke diria sobre essa ideia e por que ela é tão crucial para seu pensamento. O fim das ideias inatas. Locke argumentava contra a noção de que nascemos com ideias inatas. Para ele, a mente humana é uma tábula rasa, uma folha em branco. Isso significa que nosso conhecimento não é pré-determinado, mas sim construído a partir de nossas experiências. Não tenha medo de começar do zero. Locke diria que você não precisa se intimidar por não saber algo.
Sua mente está pronta para aprender, e o mundo ao seu redor é a fonte de todo o conhecimento que você pode adquirir. O medo de não saber é infundado, pois o aprendizado é um processo contínuo. A razão como nossa maior ferramenta. Para Locke, a razão é a nossa ferramenta mais importante para a vida. É a capacidade de analisar, comparar e conectar ideias que nos permite chegar a conclusões corretas e tomar decisões sábias. Não tenha medo de questionar a autoridade. Locke incentivava as pessoas a usarem sua própria razão para buscar a verdade, em vez de simplesmente aceitar as opiniões de autoridades, tradições ou superstições. Ele acreditava que o progresso da sociedade e do indivíduo dependia de um questionamento racional e autônomo. A curiosidade é uma virtude. A curiosidade e o desejo de explorar o mundo e as operações de sua própria mente são o que fornecem os materiais para o pensamento. Portanto, não tenha medo de ser curioso e de se engajar na busca pelo conhecimento. O medo como um obstáculo à razão. Em sua obra sobre educação, Locke abordou diretamente a questão do medo e da covardia. Ele via o medo excessivo como um obstáculo à razão, algo que impedia uma pessoa de cumprir seus deveres e de pensar com clareza. Confronte seus medos com a razão. Locke propunha que a melhor maneira de combater o medo não é ignorá-lo, mas sim confrontá-lo com a razão. Ao analisar logicamente o objeto de seu medo, você pode ver que ele não é tão perigoso quanto parece, permitindo que a razão supere a emoção. O verdadeiro medo é o de não usar a razão. No fim das contas, a mensagem de Locke é que o maior perigo não está no desconhecido, mas na inércia mental. O que realmente devemos temer é a covardia de não usar a nossa capacidade de pensar. Em resumo, a filosofia de John Locke nos encoraja a abraçar a nossa capacidade de raciocinar, a confiar em nossa experiência e a não temer o que a mente pode descobrir, desde que a busquemos com coragem e curiosidade. Não tenha medo de questionar. O medo é o que aprisiona, mas a coragem... A coragem é o que liberta. E quando você se liberta por dentro, não há sistema, não há voz externa, não há sombra, que consiga apagar a luz da sua alma desperta. Se John Locke pudesse nos deixar uma mensagem final hoje, ele a dirigiria diretamente à nossa responsabilidade como seres humanos dotados de razão. Sua mensagem seria um chamado à autonomia, à tolerância e à liberdade. Mensagem final de John Locke. Amigos, lembrem-se sempre de que vocês nasceram com uma mente livre, uma tábula rasa, esperando ser preenchida não por dogmas alheios, mas pelas suas próprias experiências e pela luz da sua razão. Não tenham medo de pensar por si mesmos. A verdadeira liberdade não é o que um governo lhes concede, mas o que vocês conquistam ao usar sua própria capacidade de raciocinar. Questionem a autoridade, busquem a verdade com a mesma curiosidade com que uma criança explora o mundo e formem suas próprias convicções. Com a liberdade de pensamento, vem a necessidade da tolerância. Entendam que, assim como vocês têm o direito de ter suas próprias opiniões, os outros também o têm. As diferenças de crença e pensamento são inevitáveis e saudáveis. Nossa convivência pacífica depende de protegermos a liberdade de consciência uns dos outros e não de tentar impor a nossa. Por fim, lembrem-se de que a liberdade individual é o tesouro mais valioso. Protejam-na com zelo, pois é o fundamento de uma sociedade justa e próspera. Usem sua razão para discernir, sua liberdade para escolher e sua tolerância para viver em paz com aqueles que pensam de forma diferente. Que a sua razão seja o seu guia e a sua liberdade, o seu legado. Essa seria a essência da mensagem de Locke. Um convite a viver uma vida de pensamento crítico, de respeito mútuo e de defesa dos direitos que nos tornam humanos. De acordo com a filosofia de John Locke, uma mensagem motivacional dele seria um chamado à ação baseado na razão, na liberdade e no potencial humano seria: não se contentem com o eco das vozes alheias. Lembrem-se da verdade mais fundamental sobre a sua existência. Sua mente é uma tábula rasa, uma tela em branco esperando por sua própria pincelada. Vocês não nasceram com verdades prontas, dogmas impostos ou um destino pré-determinado.
Pelo contrário, nasceram com a dádiva da liberdade mental, a oportunidade de serem os arquitetos de seu próprio entendimento do mundo. A maior ferramenta que lhes foi concedida não é a força, a riqueza ou a herança, mas sim a razão. Usem-na sem medo, desconfiem da autoridade que exige obediência cega. Questionem a tradição que se recusa a ser examinada. A verdade não se esconde em livros antigos ou na boca dos poderosos. Ela está disponível para todos que se dispuserem a observá-la, a refletir sobre ela e a testá-la através da experiência. Sejam curiosos. O mundo ao seu redor é o vasto e interminável livro que fornece o material para o seu pensamento. Cada sensação, cada acontecimento, cada interação, tudo isso são as matérias-primas do seu conhecimento. Não permitam que o medo ou a preguiça os impeçam de aprender, de crescer e de formar suas próprias conclusões. A verdadeira liberdade não é a ausência de responsabilidade, mas a capacidade de ser o mestre de seus próprios pensamentos e ações. É a liberdade de escolher seu caminho, de moldar suas crenças e de construir sua vida de acordo com o que sua razão e sua consciência lhe ditam. Protejam essa liberdade com fervor, pois ela é o alicerce de sua dignidade. Lembrem-se que o maior perigo não está no desconhecido, mas na covardia de se render à ignorância. O verdadeiro fracasso não é cometer um erro, mas sim o medo de pensar por si mesmo. Sejam corajosos, sejam inquisitivos, sejam livres. A sua jornada de aprendizado é infinita, e sua capacidade de moldar sua própria vida é tão vasta quanto o potencial de sua mente. Usem-na para viver uma vida autêntica, digna e verdadeiramente sua.